Agora que nós já temos as nossas informações adicionadas lá no nosso banco de dados, eu posso estar removendo essa parte aqui do nosso código, porque nesse momento nós vamos começar a ler as nossas informações que nós adicionamos na videoaula passada. Nós vamos precisar de duas variáveis, que são essas daqui que nós já tínhamos criado anteriormente. Nós só vamos estar inicializando essas variáveis nossas. Eu vou pegar e criar aqui e inicializar essa nossa variável chamada database. Então vamos lá, vou colocar aqui Firebase, Firestore, que eu coloquei errado. Pronto, já inicializamos aqui a nossa variável. Então agora nós já podemos ter acesso ao nosso banco. Aqui eu vou estar chamando um novo método. Esse método eu vou chamar ele de ouvinte. E eu costumo chamar esse método de ouvinte porque vai ser a partir dele que nós vamos começar uma comunicação com o Firebase e ouvindo qualquer tipo de alteração que acontecer com essas nossas informações, tá bom? Eu vou criar esse nosso método aqui na parte de baixo, tá bom? Eu vou até já colocar aqui um comentário para nós. Vou copiar aqui esse comentário e bem aqui na parte de baixo aqui do nosso código, eu vou estar colando esse comentário e vou colocar aqui a informação ouvinte. E vou colocar aqui tracinho, ler dados, Firebase. Vamos criar aqui o nosso método. E aqui dentro desse nosso método, nós vamos estar utilizando o código que o Firebase indica para quando a gente quer trabalhar com lista, porque como nós vamos estar lendo listas de informações e como nós não vamos estar fazendo uma filtragem e como nós também não vamos estar fazendo uma paginação, então o Firebase ele indica que você utilize, para você ter um controle melhor sobre os itens que você vai estar lendo, ele recomenda que você utilize esse nosso método aqui que nós vimos, aqui ó, que se chama ouvinte_6, aonde nós tivemos aqui, eu fiz uma breve explicação de como que funciona a estrutura desse nosso código e nós vamos nesse momento estar utilizando esse mesmo código aqui, tá bom? Então vamos lá, eu vou vir então aqui dentro do nosso novo método, eu vou precisar pegar a nossa variável reference, vou pegar a minha variável database, que nós acabamos de inicializar ela, e agora eu vou percorrer o caminho que eu quero fazer até chegar nas informações para que a gente consiga ler essas informações aqui do nosso banco. Então a primeira coisa que nós temos que acessar vai ser aqui a nossa coleção de categorias. Então aqui no nosso código eu vou utilizar aqui o collections e aqui dentro eu vou colocar categorias. Veja que aqui o nosso database vai ficar com esse errinho aqui, não tem problema. Vamos colocar aqui duas vezes o nosso símbolo de exclamação. Vou colocar um ponto. Tem que colocar agora o documento que nós vamos ter que estar acessando. Então aqui nós temos, dentro dessa nossa coleção de categorias, 50 itens. E nós vamos querer acessar a nossa pastinha número 6. Dentro dessa nossa pastinha número 6, nós vamos ter essas informações aqui. Ó. Então nós temos o nome desse nosso documento, temos um nome, temos uma identificação, que vai ser aqui o valor do nome da pasta dessa nossa informação, e nós temos aqui a nossa coleção, e é essa coleção aqui que nós queremos acessar. Então eu tenho que colocar aqui que eu quero acessar, depois de categorias, aqui a nossa pastinha número 6. Então aqui dentro eu vou colocar número 6. Depois, eu vou até dar um Enter aqui para ficar melhor de vocês conseguirem visualizar. Depois da pastinha número 6, eu quero acessar uma coleção, que vai ser essa nossa coleção aqui do nosso banco, chamada itens. Então aqui eu tenho que colocar a informação itens. E agora eu vou querer todas as nossas informações que estão aqui dentro dessa nossa coleção itens. E como vocês podem observar, nós vamos ter apenas dois itens, nós vamos ter dois documentos. Nós vamos ter o documento 1 e o documento 2, e nós queremos ler essas duas informações. Lembrando que quando você quer ler somente um único documento, então aqui você vai estar especificando o nome do documento que você vai estar lendo. Olha só, aqui eu poderia colocar que eu quero ler o documento número 1, mas no nosso caso nós queremos ler dois documentos. Então, dois não, nós queremos ler todos os documentos que vão estar aqui dentro dessa coleção de itens, então eu tenho que parar por aqui. Depois que eu fiz isso, eu posso pegar a minha variável reference, porque é ela que está armazenando o caminho que nós queremos percorrer para poder ler as nossas informações. E vamos colocar aqui o add snapshot
listener. Lembrando que esse add snapshot listener, nós vamos começar a fazer uma comunicação com o Firebase e daí qualquer alteração que acontecer dentro dos documentos que estiverem dentro aqui dessa nossa coleção, o Firebase ele vai estar nos avisando. Então qualquer tipo de alteração, seja uma inserção, uma remoção ou uma alteração em algum documento, o Firebase ele vai estar nos avisando, tá bom? Aqui eu tenho que criar agora uma variável, eu vou chamar essa primeira variável de documentos e vou criar uma outra variável chamada error. Você pode colocar qualquer outro nome para essas variáveis, tá bom? Agora, quando a gente começar a fazer a comunicação com o Firebase e a gente querer pegar as respostas, que no nosso caso aqui vai ser os documentos que estão dentro dessa coleção, o Firebase ele vai enviar esses documentos dentro dessa primeira variável. Então, essa nossa variável aqui, assim como eu já mencionei para vocês lá nas nossas videoaulas referente a ler dados do Firebase, essa variável aqui ela vai ser uma lista de informações, onde ela vai ter todos os documentos que vão estar dentro aqui dessa nossa coleção, tá bom? Como nós só temos aqui 2 documentos, então essa nossa variável documentos ela vai ter 2 informações apenas, tá bom? Então, como eu quero percorrer cada uma dessas informações, então eu vou fazer um for, onde aqui eu vou colocar o nome dessa nossa primeira variável de doc. Você também pode colocar qualquer outro nome aqui, tá? Não tem problema. Depois vou colocar um in. E agora eu vou colocar a nossa variável documentos, que vai ser essa variável aqui, ó. Feito isso, eu posso utilizar aqui o document changes. Aqui nós vamos ter esse erro aqui na frente de documentos. Vamos colocar 2 vezes aqui o nosso símbolo de exclamação e vamos abrir aqui o nosso for. Então esse código que nós vamos estar inserindo dentro do for, ele vai ser executado 2 vezes, porque essa nossa variável documentos, ela vai ter apenas 2 documentos, tá bom? Aqui dentro, eu vou fazer agora um when. Nesse when, eu vou pegar essa nossa variável doc, vou colocar aqui um ponto type, vou abrir aqui agora o nosso when, vou fazer aqui uma case, aqui eu vou utilizar o document change, colocar aqui um ponto e utilizar aqui o type.add. Vou abrir aqui a chave. Nós vamos precisar criar mais 2, então eu vou copiar aqui essa parte e vou colar aqui embaixo. Aqui o nosso segundo eu vou colocar de modificação e aqui o nosso terceiro vai ser de remoção. Então vamos lá, só vou aqui relembrar vocês porque nós já vimos como que funciona isso, tá bom? Como eu mencionei para vocês, essa nossa variável ela possui 2 documentos, então quando esse for aqui for executado, ele vai ser executado 2 vezes, aonde a primeira vez que ele entrar aqui dentro e que ele for executado, a primeira informação que vai estar dentro aqui dessa lista, ela vai ser inserida dentro dessa variável doc. Então essa variável doc ela vai armazenar um único documento. Então aqui, para ficar até mais simplificado para vocês entenderem, quando nós entrarmos aqui dentro pela primeira vez, essa variável doc ela vai estar significando, ela vai estar simbolizando essas nossas informações aqui, ó, vai ser esse nosso documento 1. Aí na segunda vez que o nosso for lá for executado, então aquela variável doc ela vai estar valendo esse nosso documento aqui número 2, que vai ter essas informações aqui, ó, tá bom? E então aqui nós vamos ter esse when. Então quando nós formos ler pela primeira vez aquele documento, esse nosso código aqui ele vai ser executado. Então toda vez que você ler pela primeira vez uma informação lá na sua lista de informações que estão no banco de dados, esse nosso código aqui vai ser executado. Aí depois, se você alterar aquela informação, aquele documento, essa outra que parte do código vai ser executado, tá bom? Nesse momento vamos apenas focar nessa parte aqui de leitura. Então como nós vamos estar lendo os 2 documentos pela primeira vez, que vai ser o nosso documento aqui número 1 e o nosso documento número 2, então esse nosso código aqui ele vai ser executado. Então aqui eu vou criar uma variável, essa variável eu vou chamar ela de item, vou colocar aqui o doc.document, vou colocar aqui um ponto, utilizar aqui o toObject, e aqui eu vou utilizar a nossa classe item, colocar aqui o classe.java. Então eu posso fazer a recuperação dessa forma aqui, onde eu já
consigo recuperar as informações de forma correta. Então, se eu vier aqui na nossa classe item, nós vamos ter aqui um inteiro, que vai ser um ID, nós temos uma variável nome, uma variável descrição e uma variável URL imagem. Então, essas informações aqui, o nome dessas nossas variáveis, elas devem ser iguais a essas daqui que estão no nosso banco de dados. Dessa forma, eu não preciso ficar recuperando as informações uma a uma. Eu posso já recuperar todas, que daí elas já vão ser inseridas dentro dessa nossa variável aqui chamada item. Mas se você quiser recuperar de uma em uma, você vai fazer o seguinte, você pode criar aqui uma variável chamada data, utilizar aqui o doc.document, colocar aqui um ponto e utilizar aqui o data. Dessa forma, todas as informações que estão dentro da pastinha número 1, elas vão passar para essa nossa variável data aqui. E daí se eu quero recuperar, por exemplo, somente o nome, então aqui eu vou colocar nome, vou pegar a minha variável data, colocar aqui um ponto, utilizar aqui o get e passar aqui o nome do campo que nós queremos estar recuperando. No nosso caso, se fosse o nome, que vai ser esse nosso campo aqui, ele vai ser uma string, vai ser do tipo string, então aqui eu posso estar inserindo um ponto toString. Então dessa forma eu recuperaria somente o nome. Aí se eu quisesse recuperar somente aqui a nossa descrição ou a nossa URL imagem, teria que fazer o mesmo procedimento. Então isso daqui vocês já sabem fazer, nós já fizemos lá nas nossas videoaulas referente a ler dados, então nós vamos utilizar aqui a recuperação nesse formato. E agora que nós recuperamos todas as informações, eu posso agora estar inserindo essa nossa variável aqui dentro dessa nossa outra variável aqui, ó, que se chama itens. Lembrando que essa variável itens, ela vai ser associada, ela está sendo associada ao nosso adaptador. E é o nosso adaptador que faz o gerenciamento e o controle ali da nossa lista de informações. Então aqui eu posso pegar a minha variável itens, colocar aqui um ponto, utilizar o add e colocar aqui dentro a nossa variável item. Olha só. E agora eu tenho que estar comunicando o meu adaptador que essa nossa variável itens aqui, que ela foi alterada. Então aqui eu vou utilizar o comando notif dataSetChanged. Aqui vejo que ele vai gerar esse erro. Vamos colocar aqui um símbolo de interrogação. E pronto, dessa forma aqui nós já vamos conseguir ler as informações do nosso banco. Aqui eu posso colocar val também. Pronto. Vamos agora somente vir aqui na nossa classe item. Isso é muito importante agora. Como nós vamos estar lendo informações do banco, nós podemos estar criando um construtor vazio, porque o Firebase ele te indica que você cria o construtor vazio, ou então que você já inicie aqui as nossas variáveis para que elas possam ser inicializadas com valor null. Então você pode ou fazer dessa forma aqui, quando você quer ler as informações do banco. Lembrando que agora eu estou colocando somente o null aqui, pessoal, porque nós estamos recuperando os nossos dados nesse formato aqui, tá? Então é obrigado que você ou faça dessa forma aqui que nós estamos fazendo, ou que você crie um construtor vazio. E nós já fizemos isso aqui na nossa classe gerente. Olha só, quando você quer utilizar ou fazer uma leitura no banco de dados do Firebase utilizando aqui uma classe com toObject, então você deve criar aqui um construtor vazio, ou você pode estar fazendo dessa forma aqui, ó, colocando um null já aqui no corpo aqui do nosso objeto. Então se você não fizer isso daqui que nós acabamos de fazer, você vai gerar um erro aí na hora de ler as informações do banco, tá bom? Vamos agora só confirmar aqui, ver se eu estou chamando o nosso ouvinte, eu estou. Então vamos executar agora o nosso emulador. Então aqui, só para resumir novamente para vocês, nós estamos fazendo aqui o trajeto até chegar nos itens que nós queremos ler do banco. No nosso caso, nós queremos ler a nossa coleção de itens, onde vão ter vários documentos ali. Quando nós lermos as informações do banco, o Firebase ele vai nos enviar essas informações dentro dessa variável documentos, então ela vai ser uma lista de informações, de documentos, e nós fazemos aqui o for para ler cada um desses documentos, de um a um. E então aqui dentro desse nosso add, como nós vamos estar lendo aquele documento pela primeira vez, então nós vamos recuperar essa informação e inserir dentro aqui da nossa variável itens.
que vai ser a nossa variável que tem todos os itens ali que devem ser exibidos na nossa lista. Então vamos lá, vou abrir aqui a nossa primeira categoria, que vai ser a nossa categoria de alunos. Vou clicar aqui. E olha só, apareceu aqui as nossas duas informações. Apareceu aqui a informação Johnny. Olá, meu nome é Johnny, sou programador. E apareceu aqui a informação da Luana. Então, Luana, sou especialista em programação mobile para iOS. Se você vier aqui dentro do nosso banco de dados, você vai conferir aqui e vai ver que realmente o nosso primeiro documento tem o valor Johnny, olha só, a mesma descrição. E aqui a nossa segunda informação vai ser as informações aqui da Luana. Então aqui, essa nossa primeira parte aqui, ela já está pronta. E se agora eu inserir um novo documento aqui dentro dessa nossa coleção, o Firebase ele vai estar executando esse nosso código aqui novamente, ó, tá bom? Só que ele vai tratar somente desse novo documento que nós acabamos de inserir, tá bom? O que é diferente desse nosso outro código aqui, ó, que muitos programadores usam, mas acabam aí não entendendo a diferença. Muitos programadores usam esse código aqui, ó, onde você tem que ficar limpando a sua lista e fazer o for, onde ele vai percorrer todos os arquivos novamente. Nesse nosso caso, não. Quando nós inserimos um novo documento, nós vamos tratar somente daquele documento. Então, esse nosso código aqui ele vai ser executado apenas uma única vez, tá bom? Então, daí qualquer novo documento que você inserir, esse nosso código aqui, ele vai ser chamado. Se eu vier aqui e acessar a nossa categoria de animais, veja que ainda vai continuar aparecendo aqui essas nossas mesmas informações, ó, Johnny e Luana. Se eu clicar aqui na nossa outra categoria de aplicativos, olha só, está aparecendo ainda essas mesmas informações. E por que está aparecendo isso? Porque aqui nós estamos colocando de forma manual e de forma fixa qual é a coleção que nós queremos estar lendo. Então, em todas as categorias que nós entrarmos, nós sempre vamos estar lendo sempre esse mesmo caminho aqui, ó, onde nós temos a nossa coleção de categorias, temos o nosso documento 6 e aqui a nossa coleção de itens, tá bom? Então, na próxima videoaula, nós vamos estar melhorando essa nossa parte aqui de leitura, tá bom? E eu vou deixar para a próxima aula para que não confunda muito vocês. Aqui nós não fizemos ainda os tratamentos de erro, tá bom? Depois nós vamos estar fazendo alguns tratamentos de erro, porque quando nós conseguimos fazer uma comunicação com o Firebase e acontece algum problema nessa comunicação, o Firebase ele vai nos enviar essas informações de erro dentro dessa outra variável aqui, ó, chamada error, tá bom? Mas isso nós vamos deixar mais para frente. Agora, na nossa próxima videoaula, nós vamos estar trabalhando mais com essa nossa parte aqui do nosso caminho que nós vamos estar percorrendo, tá bom? Então, até a nossa próxima videoaula.